Muitos cristãos deixam de se cuidar não por preguiça, mas porque sentem culpa. Agora, será que esse sentimento de culpa vem de Deus? Meu nome é Delci, sou profissional de educação física e cristão. E aqui neste canal nós falamos sobre corpo, alma e espírito, sempre à luz da palavra de Deus. E hoje eu quero responder a uma pergunta que trava muita gente. E a pergunta é: afinal, cuidar do seu próprio corpo é vaidade ou é obediência? Muitos cristãos têm essa dúvida, porque o cuidado com o corpo muitas vezes remete à vaidade, remete à idolatria do corpo, remete à sensualidade. Mas será que é sempre assim? Porque cuidar do seu próprio corpo também é obediência a Deus. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, então nós precisamos cuidar dele. Mas vamos refletir um pouco mais sobre isso. Dentro das igrejas, existe uma confusão muito grande no que tange ao cuidado com o próprio corpo. Tudo que envolve o corpo, a sua própria aparência e até mesmo a sua própria saúde, acaba sendo colocado no mesmo pacote da vaidade, o que é um grande erro. Porque a Bíblia, ela é muito clara. Ela não condena o cuidado. O que ela condena é o próprio orgulho. E orgulho e cuidado são coisas totalmente diferentes. Vaidade, na Bíblia, não é você cuidar de você mesmo. Vaidade é você viver para si. Viver em prol da própria aparência, para a exaltação do próprio ego. Isso é vaidade. No livro de 1 João, no capítulo 2, lá no versículo 16, ele ensina sobre a soberba da vida. Quando o corpo ele vira o centro, ou quando a imagem, a sua própria imagem, que define o seu valor, aí sim existe o pecado. Mas, como eu disse, a Bíblia é muito clara. Vamos ver agora sobre a luz da palavra de Deus. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19, diz claramente que nós somos templo do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o templo, se você parar para pensar, não é algo descartável. É algo que necessita de cuidado. É algo que necessita de zelo. Precisa ser limpo constantemente. Precisa ser cuidado constantemente. Porque senão a poeira e a traça tomam conta. E é isso que você quer para o seu próprio corpo? É isso que você quer para você mesmo? Cuidar do corpo, então, na verdade, é mordomia. E mordomia significa administrar com zelo tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Quando você cuida do seu corpo como mordomia, você não está fazendo isso, na verdade, para aparecer, mas para honrar o próprio Deus. Cuidar do seu corpo, isso vai prevenir doenças, isso vai melhorar a sua disposição e, como consequência disso, você vai conseguir sustentar a missão que Deus colocou em suas mãos. Porque se você não tem doença, se você está disposto fisicamente, tudo aquilo que você for fazer para Deus e que você precisa do seu corpo para fazer isso, você vai conseguir executar as tarefas naturalmente. E como cristão eu afirmo, um corpo bem cuidado, com certeza ele vai servir muito melhor. Porque não existe espiritualidade saudável em um corpo abandonado. A pergunta que todo cristão precisa fazer não é se isso é vaidade. A pergunta correta é: por que eu faço isso? Você treina para servir ou para aparecer? Você se cuida por ego ou por gratidão? Analise profundamente e veja se não é a sua motivação que define o nome. Cuidar do corpo, então, pode ser vaidade
ou pode ser obediência. Depende do seu ponto de vista, depende da sua motivação. E também depende do que está dentro do seu coração. Porque quando Deus está no centro de todas as coisas, está no centro da sua vontade, o cuidado com o seu corpo, na verdade, vira louvor. Entenda o seguinte, Deus, ele não te chama para a culpa, ele te chama para a consciência, porque não é sobre estética que nós estamos falando. É, na verdade, sobre obedecer aquilo que Deus nos ordenou. É obedecer e servir à vontade de Deus. Então entenda que o corpo é templo e do templo a gente precisa cuidar. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com mais alguém que você acha que precisa ouvir esta palavra. E eu te convido a assistir o próximo vídeo, onde eu vou revelar hábitos simples que estão adoecendo muitos cristãos. Aqui nós falamos sobre corpo, alma e espírito à luz da palavra de Deus. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe.